Amados, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 25. Tem mais de um mês que nós estamos pregando em cima desta passagem bíblica do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, que tem a ver com o tema da nossa campanha, Temos que Ser Um. Essa campanha que nós estamos há mais de um mês, ela vai até dezembro e tem a finalidade de nos preparar a sermos mais cristãos, mais ser humano. É isso que a palavra do Senhor nos diz e é a essência do Evangelho. Então a palavra do Senhor diz assim: e eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram e arrancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros. E lhe disse: cuida dele, e tudo que mais gastar, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira, da mesma forma. Pai, nós queremos pedir graças e misericórdia, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra. Que possamos entender, Senhor, o cerne do cristianismo. Aquilo que Tu tens, Senhor, nos ensinado durante muito tempo. E que com o passar do tempo, Senhor, nós fomos nos esquecendo. Que era enxergar o outro, enxergar o próximo. Por isso, Deus, nos capacita nesta noite para ter o entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, essa parábola do bom samaritano, ele nos mostra algumas coisas interessantes. Dentre elas, a gente pode perceber muito bem a questão da religiosidade. Se a gente pegar toda a parábola, nós temos vários ensinamentos que a parábola assim nos diz. E muitas pessoas gostam de sair viajando e fazendo tipologia. E quando faz tipologia, o que é tipologia? Estudo do tipo. Enfatizando que o salteador seria o diabo, que o homem caído seríamos nós, que aquele que ajudou, que é o samaritano, seria Jesus. Mas isso você entra por um caminho que não tem nada a ver. E aí você vai dando nome aos envolvidos e a gente fica pensando: e quem seria o jumento? Aí você pensa para um pouco, mas na tipologia eles também dizem, né, que o jumento é aquele que é Jesus. Porque pegou o homem caído no chão, todo machucado, cheio de chagas, de dores,
e foi colocado sobre o jumento. Aí se coloca sobre o jumento, aí está escrito que ele carregará sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas... Mas isso é um erro absurdo. Nós não podemos ir para esse estudo da tipologia, nem muito menos fazer alusão a isso, porque essa parábola nos traz vários ensinamentos, menos esse tipo de tipologia, porque aí você coloca o nome que você quiser e você dá nome a quem você quiser. Mas no dia de hoje eu quero falar a respeito da generosidade da graça de Deus. O que é a generosidade da graça de Deus? A generosidade da graça de Deus é no ato do homem estar caído e alguém passar e ajudar. Aquele que está caído, aquele que está sofrendo, aquele que está necessitado, é aquele que precisa de nossa ajuda. E aí a gente precisa ter o entendimento que nós fomos, querendo ou não, condicionados à religiosidade. Desde pequenininho nós fomos ensinados. Nós tínhamos como religião oficial do Brasil o catolicismo romano. Nós, antes do catolicismo romano, nós tínhamos a mistura de várias raças, de índios, dos ameríndios, dos africanos, dos portugueses, e cada um veio com sua cultura, trazendo para si, para dentro do Brasil, povo esse que nós somos formados, as suas culturas. E vieram trazendo também toda essa carga genética. Então, por que hoje nós vamos à igreja e a igreja diz assim, você traga um lençol, traga um pano, traga uma roupa daquela pessoa que a gente vai orar? Isso vem das raízes. Por que a gente diz, pega o copo com água, coloca em cima da televisão, ou segure aí que nós vamos abençoar, essa água vai ficar abençoada, energizada, você vai e toma e as coisas vão melhorar. Por que nós somos condicionados a olhar para uma imagem e crer nela? Por que nós adoramos a homens? Porque nós adoramos a líderes religiosos, a pastores, a bispos, a apóstolos, seja lá quem for, e achamos que aquela pessoa está com a razão supra, e todo mundo segue erradamente determinado tipo de doutrina que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas a religiosidade, ela está inserida, está dentro de nós, e a gente começa então a andar na religiosidade e esquece o que a palavra de Deus realmente nos diz e nos informa. E aí a gente é condicionado pela cultura, pela religião do gueto, a gente é condicionado por aquilo que se diz nas igrejas de forma errada e a gente acredita, sem, no entanto, abrir a palavra de Deus e olhar o que é que está dizendo. Nós somos condicionados por aquilo que as pessoas assim informam, nós somos condicionados por aquilo que nós estamos ouvindo, nós somos poldados a exercer o cristianismo de fato e de verdade. Tanto é que um dos maiores problemas hoje é você desconstruir tudo aquilo que foi construído ao longo do tempo de forma errada. Hoje nós queremos desconstruir e isso é muito difícil. Por que é difícil? Porque nós achamos que o errado hoje é o certo e que o certo ele está errado. E a gente fica mastigando com o cérebro, pensando, puxa vida, desde pequenininho até agora eu fui condicionado a esse tipo de mensagem, esse tipo de pregação. E quando você é confrontado, você pensa, e nesse confronto você para e diz, puxa vida, tem razão, mas é difícil entender isso, dessa desconstrução. As seitas estão aí treinando, as seitas estão aí na mídia, as seitas estão pregando um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. E aí a gente sai julgando o evangelho, a gente sai julgando as pessoas, a gente cria uma bola dentro de nós, de modo que nós estamos cheios de razões, estamos certos, fomos condicionados a isso e firmamos os nossos pés e é difícil sair daquilo que foi construído para a desconstrução. É difícil, por exemplo, entender quando você abre sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 8, versículo 32, é difícil você entender
o evangelho quando as pessoas julgam até Jesus. E Jesus foi julgado aqui em Lucas 7, versículo 32 em diante, quando ele entra em confronto com os escribas, com os doutores da lei, e nesse confronto Jesus diz: a quem, pois, compararei a essa geração? Vocês são semelhantes a meninos sentados em praça. Ele está dizendo o seguinte: vocês são doentes. Essa geração que eu estou vendo, essa geração que eu estou andando aqui na terra, que eu vejo todos vocês são doentes, porque vocês são meninos assentados em praça. Bom, menino assentado em praça está doente, porque menino em praça não se senta, menino em praça corre. Menino em praça, a mãe fica maluca. Menino, para, desce daí. Menino, não faz isso. Segura ele, senão ele vai cair. Se você vê um menino sentado na praça, você pode chegar pertinho dele, colocar a mão, ele está febril, ele está doente. Isso, essa geração é uma geração de pessoas doentes. Vocês são semelhantes a meninos sentados em praças. Tocamos flautas e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Pois é, veio o Filho do Homem, que não comia, veio João Batista, que não comia e nem bebia. O que é que vocês dizem do João? Você tem demônio, João, porque você é estranho à beça. Você é o cara mais estranho que eu já vi na face da terra. Você é tão estranho que a gente não encontra você no meio social. A gente quer até conversar com você nas praças, nas festinhas, mas a gente não encontra você. Onde é que você está, João? João está no deserto, pregando a palavra. Bom, deserto não tem ninguém. Então, quem quisesse ouvir o João, teria que caminhar até o deserto para poder encontrar com o João lá. Porque o João não estava no meio do povo, não se socializava. Muito embora seja primo de Jesus, mas ele é totalmente contrário a Jesus Cristo. Isso mostra o quanto pessoas da mesma família, sendo irmãos da mesma mãe, são diferentes à beça. Cada um com a sua cabecinha, cada um com o seu preceito, cada um com seus conceitos. Aí ele diz, chegou o João, não come nem bebe, vocês dizem que tem demônio. Se você dissesse assim: João, eu quero pagar para você caviar com vinho, ele ia dizer: desculpe, mas eu não bebo. E nem quero caviar. Eu prefiro meu gafanhoto com mel. Essa comida é a que eu mais aprecio. Se você chegasse para o João e dissesse assim: João, eu quero levar você até o shopping e quero comprar na loja mais cara, tenho dinheiro aqui, o que você quiser eu vou pagar para você. Ele ia dizer: muito obrigado, eu prefiro as minhas roupinhas de camelo. É melhor do que todas essas grifes que vocês têm por aí. Então ele era estranho. Aí ele diz, Jesus falando para os doutores da lei: aí veio o Filho do Homem. O Filho do Homem é oposto ao João, que vocês dizem que tem demônios. O que é que o Filho do Homem faz? Come e bebe. Come de tudo. Ele não faz acepção. O que é que você tem para comer aí? Ah, tem animal fendido, que o judeu não come. Ele diz: pode colocar aí que eu vou comer. Mas tem vinho. Ah, eu vou beber. Vinho faltou, tem cerveja. Vou beber. Tem uísque, vou beber. Que nessa passagem aqui, ele é chamado, e assim ele diz, de comelão e beberrão. Era isso que Jesus era acusado. Porque tem gente que nem Jesus agrada. Tem gente que está tão na religiosidade que até se o próprio Deus fizer, isso está errado. E aí nós saímos julgando. Foi exatamente isso que aconteceu com os doutores da lei. Eles estavam vivendo o Antigo Testamento, julgando todo mundo e julgando a todos, fazendo o que eles bem queriam. Vem o Filho do Homem trazendo os ensinamentos, trazendo a palavra, trazendo a verdade, dizendo: vocês estão andando numa religiosidade sem fim. Não foi isso que eu ensinei a vocês. Mas vocês continuam andando nessa religiosidade, porque veio o João, que não faz nada, não come, não bebe, coitado, anda lá no deserto, não se junta com ninguém. Aí vocês estão acusando o João, dizendo: o João tem demônio. Aí vem o outro, que é diametralmente contrário ao João,
É o Jesus que está no meio das festas. Onde tinha festa, ele estava no meio. Onde tinha gente, ele estava. Entrava na sinagoga, discutia com os doutores. Fazia o que tinha de ser feito. Comia, bebia. E vocês estão acusando o Filho do Homem de comer lã e beber rão. O que é que vocês querem? Vocês querem justificar a contradição de vocês. Ou seja, o que vocês estão presos nessa religiosidade é o qual que vocês defendem. Mesmo sem razão, mas vocês lutam até o fim, porque você foi enraizado nisso. Muito embora eu esteja trazendo outro evangelho para você, as boas novas, uma notícia para você, mesmo assim, você assim não quer. Então, pessoas que saem julgando, pessoas que saem apontando, julga até a Deus, e Deus nem a estas pessoas também agrada. E essa religiosidade era um fato que acontecia naquela época com Jesus, e é um fato que acontece conosco também. Você pode perceber que em Atos, a gente vê a palavra do Senhor dizendo do encontro de Pedro com Cornélio. Pedro se encontra com Cornélio, está lá em Atos capítulo 10. E ele não queria se encontrar, porque judeu não podia se encontrar com Cornélio, não podia ir na casa. E Cornélio chamou Pedro para ir na casa dele. E ele não queria ir. E quando ele chegou cheio de birra, cheio de contradições. O Senhor teve que mostrar um lençol no qual Pedro teve sonho e viu todos os animais que ele julga imundo. E Jesus disse, de forma alguma você pode pensar assim, porque a isso que você considera imundo, eu abençoei. Vá lá e prega o evangelho. Bom, quando ele chega lá, ele começa a dizer, eu não queria estar aqui. E eu só estou aqui porque Jesus mandou eu vir. Mas eu quero informar a vocês que eu estou constrangido em estar na presença de vocês. E a gente vive essa religiosidade. A gente vive um cristianismo de quatro paredes. A gente vive um cristianismo sem se envolver com os marginalizados. A gente vive um cristianismo sem ter compaixão do leproso, do doente. Nós não vamos a hospitais, nós não socorremos o irmão que fica do nosso lado. Na própria igreja, esse tipo de compaixão desapareceu, porque a gente está olhando sempre o nosso umbigo. A gente está voltado para as nossas necessidades. A gente não está conseguindo enxergar o outro por conta da religiosidade. Eu não posso misturar com aquele que fuma maconha, porque eu sou santo. E se eu sou santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, aquele é maconheiro, eu não posso me juntar a ele, eu não posso estar com ele. Eu tenho que estar separado, porque a palavra santo significa separação. Então, separado eu estou. Foi isso que Jesus ensinou para a gente? É assim que o evangelho deve existir, porque o tempo todo Jesus estava se misturando. Quando o leproso chegava, todo mundo desaparecia. Perto do leproso, Jesus se aproximava para poder trazer a cura. Os guetos, as favelas, as comunidades, pessoas que estão doentes, arrebentadas, precisando de auxílio. Bom, mas a gente não pode ir lá, porque tem muita coisa para fazer na nossa agenda. É igual ao rapaz que estava caído, que ia de Jerusalém a Jericó, e aí os dois, o levita e o sacerdote, dois religiosos, passaram ao lado, nada fizeram, porque as suas agendas estavam comprometidas. Eu não posso me envolver nisso. Eu tenho muita coisa a fazer dentro do templo. Eu tenho muita coisa a fazer para Deus, então eu não posso parar para poder socorrer esse tipo de pessoa. E é interessante observar que Jesus, ele confronta não somente Pedro, mas ele também nos confronta. Jesus, ele tem nos ensinado a poder enxergar o outro, a poder viver a generosidade da graça, a poder ver a necessidade do ser humano, coisa que a gente pouco observa, porque nós estamos ocupados demais atrás da nossa riqueza. É igual aquele jovem que entra no mesmo questionamento que fazer para
herdar a vida eterna? Foi a mesma coisa que o doutor da lei perguntou a Jesus na parábola do bom samaritano, envolve vida eterna. E ele resume os mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E o jovem rico também chega já dizendo o que ele faz. Mestre, eu observo toda a lei. Observo tudo, amo a Deus e amo o próximo. E agora, está tudo certo comigo? Eu vou herdar a vida eterna? Aí Jesus conhece o coração desse jovem rico e ele diz, não, está faltando só uma coisinha para você. Ele diz, pode falar, Jesus. Diga que meu coração está aberto para poder ouvir. Ele diz, bom, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Aí ele disse, não, aí não posso fazer. Vender o que eu tenho, dar aos pobres, isso é coisa de maluco. Isso é doideira, Jesus. Não tem condições de fazer uma coisa dessa. Não tem, porque o coração, e Jesus sabia, estava preso na riqueza. Estava preso no ter. O coração daquele jovem estava preso na grana, ele estava correndo para produzir, ele estava correndo para juntar, ele estava correndo para poder ter dinheiro, ele estava correndo para os seus negócios, ele não podia deixar os seus negócios para dar ao pobre e seguir a Jesus, porque isso é demais. Agora veja que religiosidade desse camarada jovem. Rico com grana, mas o que é que você faz em relação ao outro? Bom, não faço nada, mas eu cumpro tudo. Seria mais ou menos... Eu, como pastor, chego e diz, bom, eu faço minhas orações, amém por isso, oro diversas vezes ao dia, me prostro diante do Senhor, choro minhas lágrimas, peço perdão dos meus pecados. Eu estudo a palavra de Deus, examino a palavra, mastigo com o cérebro, procuro fazer aquilo que é bom. Não tenho faltado a um culto. Tudo aquilo que é para fazer na condição de pastor, assim eu tenho feito. Eu tenho corrido aqueles que me buscam e desejam orientação, aqueles que pedem para orar, eu também oro. Eu estou na casa de Deus à disposição de muita gente, e até dos de fora também. Então eu venho cumprindo tudo isso. Bom, Jesus, eu acho que eu vou para o céu e eu acho que eu estou cumprindo aquilo que eu faço. Ajudo demais a igreja. E Jesus sabe que no meu coração, aquilo que deveria ser feito, que é primordial, que é enxergar o meu próximo, ir até o meu próximo, é como o samaritano que ia até o outro caminho e viu caído. Então ele mudou de percurso e se fez próximo daquele que necessitava. Se aproximou. O jovem diz, eu cumpro tudo. Está faltando o quê? Está faltando isso. Você tirar o seu coração daquilo que você deveria estar. Focar. O teu foco tem que ser outro. O teu foco não está naquilo que eu ensinei. Você não ama o pobre, você não ama o necessitado, você está preso à riqueza. Você corre em busca daquilo que você está o tempo todo atrás. Você é indigno de chegar numa comunidade dessa e você se doar. De colocar uma calça jeans, um short curto, uma blusa até mesmo furada, se colocar no meio deles, pregar o evangelho, fazer o que deveria ser feito. Bom, eu não faço, mas eu estou dentro da igreja, cumprindo todas as minhas regrinhas, e por isso eu acho, Senhor, que eu sou salvo. Eu acho que eu estou cumprindo tudo aquilo que que o Senhor gostaria de fazer. E Jesus diz, não, você não está cumprindo nada daquilo que eu gostaria de fazer. Você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa doente, você é igual o fariseu, você é igual o escriba. Você está cercado na sua doença. Você acha que isso que você está fazendo, a religiosidade vai te levar a algum lugar. E você não vai a lugar nenhum. Porque aquilo que eu gostaria que você fizesse, você não anda fazendo. Aquilo que eu gostaria que por onde você andasse e executasse, você assim não faz. Não prega o evangelho, não anuncia as boas novas. Vive cercado no seu mundinho, no seu ministério. E aí a gente vem lembrando que esses ministérios pelos quais nós ocupamos na igreja, não é nosso. Eu estou aqui. Eu estou passando por aqui. Com certeza eu vou sair. Um dia eu vou sair. Aliás, eu já entrei nessa igreja sabendo que ia sair.
Tanto é que, na época da emancipação, eu pensei comigo, bom, acabou, vem outro pastor agora, eu vou para outro lugar. Mas essa convicção eu tenho, porque Deus assim falou comigo. Eu tenho um ministério até aqui, estou passando por aqui. Passando. Então, esse ministério não é meu, não tem nome. Não é Wesley Cunha Lima. Não tem nome, esse ministério é do Senhor Jesus. E a gente é confrontado com aquilo que o Senhor nos dá para tomar conta enquanto na igreja nós estamos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Segundo livro de Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Ele diz assim, 2 Coríntios 9, 6, ele diz que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância ceifará. O que é que nós estamos fazendo pelo outro? O que é que nós estamos fazendo pelo próximo? Quando ele fala em semear, é aquele que produz. É a ideia daquele agricultor que sai trabalhando, cavando, plantando, produzindo, frutificando, gerando vida. Essa é a ideia. Então, ele está dizendo assim, se você semeia pouco, pouco também você vai ceifar. E a gente tem a ideia de que está cumprindo regrinhas religiosas, isso vai nos levar a algum lugar. Porque pouco a gente se doa, pouco a gente abre mão, pouco a gente mexe na carteira para poder abençoar. A gente tem um entendimento de que, bom, eu dou o dízimo, eu devolvo o dízimo, então isso para mim é tudo. Mas se você for olhar no Antigo Testamento, o dízimo era o mínimo, porque a oferta era mais. Aquele que ofertava muito mais do que o dizimista, porque é oferta voluntária, é oferta que sai do coração. E se você não é preso à riqueza, e se você não é preso à matéria, então isso é muito simples, você vai ajudar muito mais pessoas que estão necessitadas. É o caso da viúva. Os fariseus, na hora de dizimar, de ofertar, levantavam e diziam, vejam vocês o tanto de grana que eu estou dando. E aí veio a viúva, colocou uma moedinha e Jesus faz a pergunta, quem você acha quem deu mais? E aí a resposta é muito simples. É aquela que deu a moedinha, porque ela deu do seu coração. É o que diz 2 Coríntios capítulo 9. Aquela oferta que é com amor. Deus, ele não aceita uma oferta que seja por troca. Deus não aceita que o teu coração esteja limitado simplesmente no teu dízimo. É muito mais profundo do que isso. A oferta, o ato de dizimar é muito mais profundo do que isso. E eu entendo que esse ato não é para manter o status de uma igreja rica, de uma igreja com bancos confortáveis, de uma igreja com ar-condicionado, de uma igreja com pessoas elegantes entrando e saindo dentro da igreja. Eu entendo que esse dinheiro é para ser dado em benefício daqueles necessitados. Por isso, a igreja ela não deve ter um caixa para reservar dinheiro, salvo se essa igreja tiver alguma coisa a ser alcançada. Aí sim, porque quem mantém a igreja é o Senhor Jesus. O nosso coração, ele tem que ser generoso para com o pobre. O nosso coração tem que ser generoso para o necessitado, porque o Senhor disse que haveria pobre na terra. Não tem como. Todo mundo gostaria de ter uma vida das pessoas da Califórnia. Poucos vivem essa vida, poucos têm essa oportunidade. Muito bem, se todo mundo consumisse ar-condicionado e tivesse dinheiro para comprar ar-condicionado, no mundo, o mundo já não mais existiria, porque não teria força suficiente para gerar tanta energia para tanta gente com tantas condições. Então, o que a gente tem que ter em mente
é que Jesus, quando estava falando essa parábola, ele viu que aquele que estava passando ao lado não fez absolutamente nada. Eram quem? 2 religiosos. 2 homens que cumpriam as regrinhas, 2 homens que estavam no templo. Um cantava e o outro ligava o homem pecador a um Deus justo. Um que fazia sacrifício, o outro que tomava conta do templo. E eles não passavam dessa religiosidade. É isso que Jesus está dizendo. Vocês fariseus, vocês escribas. Ele confronta diretamente com esse tipo de gente. Vocês vivem uma vidinha dessa. Vocês não conseguem sair a lugar nenhum para visitar pobre, para visitar doente, para ir numa enfermaria, porque você é especial, você não cabe ali, você quer ver qual é o preço, o cheiro do pecado do homem? É muito simples, depois que uma pessoa morrer, você, depois de um mês, abra o túmulo dessa pessoa e você vai ver, vai sentir o cheiro do pecado. Todos nós, é como diz o provérbio, somos esterco, não valemos absolutamente nada. E valemos enquanto estamos aqui, fazendo para o Senhor. Aquele homem que passara ao lado, os líderes religiosos, cheios de regrinhas, cheios de dogmas, achando que estava fazendo absolutamente tudo que o Senhor Jesus queria. E ele vem e confronta com a gente. O mais maravilhoso disso é que Jesus confrontou Pedro, confrontou Cornélio, confronta o fariseu, confronta os escribas e confronta a nós também hoje, porque o tempo passa, mas a gente vê igrejas cada vez mais ricas, acumulando riqueza, para quê? Se você vê ao redor de onde ela está, gente doente, padecendo, passando fome. A dignidade de um cristão vale muito mais do que você dizer, eu sou evangélico. Bom, você, antes de ser evangélico, você deve ser cristão. Antes de você ser uma pessoa que cumpre com os mandamentos dentro da igreja, do seu ministério, você deve ser pessoa que tem compaixão com o próximo. Ter o entendimento do necessitado, do doente, daqueles que precisam. E foi exatamente aquele que todo mundo estava dizendo, esse vai para o inferno. Esse camarada aqui, o samaritano, já está condenado há muito tempo, porque eu sou santo, que sou judeu, povo separado, eu não me misturo com o samaritano, não posso fazer isso. Não tenho comunhão com ele. Aí Jesus disse, pois é, você está cumprindo tudo isso, você faz tudo isso, e tudo que você fazia em relação à minha pessoa era no campo da barganha. E você achava que estava fazendo tudo certo. Mas tudo errado você estava fazendo. Esse samaritano pelo qual você disse que não valia nada, é esse pelo qual o meu coração se inclina. Você imagina eu andando aqui pelo Majore, ou pregando aqui, aí lá fora tem um rapaz de chinelinho nos dedos, roupinhas rotas, que está lá do outro lado. E foi um jovem drogado, que hoje tem um trabalho na Cristolândia, ajudando todos aqueles a saírem do vício. Ele se doa ao próximo. Eu passo perto dele, olho arrogantemente e digo, você não conhece um terço do conhecimento bíblico que eu tenho. Você não tem um terço da minha cultura, você não tem um terço do meu dinheiro. Você não tem um terço daquilo que eu tenho. Olha a igreja que eu pastoreio. Olha o meu carro. Olha a minha conta no banco. Olha o que eu tenho. Olha a minha riqueza. Aí Jesus diz, pois é. Você é o miserável, pastor. Pois ele está no meu reino há muito mais tempo que você. Ele está fazendo o que eu gostaria que você fizesse. E você, cheio de religiosidade, você não vai a lugar nenhum. Foi exatamente isso. Aquele que estava passando, o samaritano, passou, olhou e socorreu. Aí o que foi que ele fez? Ele era rico. Mas, pastor, não fala que ele é rico. Bom, não fala com essas palavras, mas ele tinha cavalo, ele tinha vinho, ele tinha óleo,
E quem andava com óleo, quem andava com vinho, quem tinha um bom cavalo, era gente que tinha grana. E tanto é que depois ele disse, está aqui, eu vou pagar para a hospedagem dele. Tudo que gastar, eu estou pagando. Está aqui. E ele pagou antecipadamente. Ele não disse assim, olha, você toma conta, um dia eu passo aqui e vou ver quanto foi que deu o total das despesas. Não, ele pagou. Ainda disse mais, eu não meço esforços. Se ele precisar mais de alguma coisa, pode gastar. Porque o que eu quero é o bem dele. O que eu quero é que ele seja curado. O que eu quero é que essas feridas sejam tratadas. Eu quero ele andando, inserido na sociedade, sendo ser humano, sendo gente. É isso que eu quero. E eu não vou medir esforço para isso. Eu vou botar a mão no meu bolso e vou pagar quanto dinheiro for preciso, mas que a vida dele seja salva. Aí eu lembro de Ricardo Godin. Ele falou que quando estava construindo a igreja Betesda, ele falou que tinha um terreno do lado e a igreja era alugada. E ele disse, ele foi para o gabinete, começou a orar. E ele pensou, disse, bom, vou fazer uma estratégia na igreja para a gente comprar esse terreno e construir. E a estratégia é o seguinte, eu vou aos ricos da igreja. Vou me aproximar dos ricos e vou pedir para os ricos colaborarem. E os pobres da igreja? Bom, pobre é pobre, não tem dinheiro, ele não vai entrar nessa. E ele disse que fez isso, orou ao Senhor e foi aos ricos da igreja. Ele disse que ele precisava de mais ou menos 1 milhão para poder fazer a compra do terreno e a construção. Ele disse que dos ricos ele conseguiu 200 mil reais. Depois que ele olhou e disse, não dá nem para começar. Os ricos não conseguiram dar o dinheiro suficiente para isso. Fazer o quê, né? Vamos pedir aos pobres. Os pobres da igreja. Conseguiu 800 mil. Por uma simples razão. E ele disse por quê? Porque os ricos da igreja, eles estavam preocupados e não podiam se comprometer, porque ele tinha apartamento para pagar. Tinha iate que estava comprometido. Eles tinham comprado carro para os filhos, carro do ano, e não tinha condições de ajudar na obra porque já estava comprometido. E os pobres da igreja? Os pobres da igreja correram, fizeram cachorro quente, entraram em contato um com o outro, foram se juntando, dando a mão, sendo um, cada um que fazia o seu esforço, que trabalhava, que lutava para poder alcançar esse valor. E hoje a Igreja Betesda tem um dos trabalhos sociais maravilhosos, dentro e fora da igreja, com várias ações sociais dentro da igreja, chamando a comunidade para dentro da igreja, tratando os alcoólatras, os dependentes químicos, inserindo gente na sociedade. Eles têm planos até para casa popular. Vocês entendem o que é isso? Os ricos estão muito ocupados, estão devendo, adquiriram muitos bens, não tem como colaborar, não tem como caminhar, não tem como ir. Então, o que fazer? Nada a fazer. Porque o seu coração está preso à sua riqueza. E onde está o seu tesouro? Onde está ele? Bom, se estiver na terra, as riquezas e os bens que você quer adquirir. Se estiver no céu, as pessoas a quem você quer ajudar, que você quer compartilhar. Com isso, eu não estou dizendo que você não pode ter bens. Você pode ter quantos bens assim você puder dispor e ter. Mas o que não pode é você fechar a mão, é você não contribuir, é você não ajudar.
os necessitados, os pobres que estão ao nosso redor. E Jesus, ele batalhou, ele trabalhou, tudo que ele fez, ele vinha sempre falando a respeito do pobre. E ele diz que quando você abre a mão para você abençoar um pobre, aquele que não tem condições de ter aquilo que você tem, ele diz que você se enriquecerá. Você ficará rico, não necessariamente dos bens materiais, mas da graça de Deus. Porque você não sabe o dia que você vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Eu posso sair daqui e ter um encontro com o Senhor. Eu posso sair hoje e daqui a pouco estar diante de Deus, o Senhor me resgatando e levando para o seu seio. E toda a minha riqueza onde fica? Bom, vai continuar aqui. Eu não vou levar. E o que me resta fazer? Ajudar o meu próximo. Seja na generosidade de abrir a mão com valor financeiro, seja na generosidade de me doar em favor dele, de ajudá-lo, de ter esforço para poder socorrer, de correr atrás, de poder sentir, ver nos olhos dessas pessoas o quanto estão precisando, o quanto estão doendo, e você se doar a cada uma delas. Amém, amados? Vamos colocar em pé. Quero que você feche seus olhos.